Tulcos horizontais e verticais. Tudo é um sósia ou cópia de tudo. Primeiro devemos explicar, afinal, o que é tulcoísmo. É um termo e assunto muito pouco falado, inclusive entre o ambiente que o criou, ou na verdade, ou desvendou, descobriu, que é o budismo tibetano. Não é muito falado, se fala muito nos tulcos repochês, né, verticais, mas não se fala da ralé, entre aspas, não querendo ofender. Eu faço parte dela, admito. E eu tenho meus tulcos, você também, aos múltiplos. Mas, em regra geral, tudo se desdobra em sete dias, né, da criação, da semana. Também temos, né, os 7 cosmos. O universo mesmo, quando ele cria um sistema solar, tudo que tem de planeta dentro de um sistema é tulco do Sol. Pode ver que são um pouquinho diferentes, né, mas todos têm uma forma geométrica parecida. Né, uma esfera, exfera, aquilo que não é uma esfera. E aquilo que não fere, na verdade, né, aquilo que se realizou. Então um dia também você vai ser um tulco, um planeta de algum sistema, né? Incorporar agora com corpos físicos planetários e não, né, um parasita evolutivo, kármico, e até prejudicando aquele planeta com a sua vibração, com a sua onda. Mas isso do tulcoísmo, né, a gente já ouviu falar de gêmeos, por exemplo, gêmeos, né, familiares, aqueles que os dois são idênticos, às vezes trigêmeos, quadrigêmeos, mas esses são, né, univitelinos, eles nasceram do mesmo útero e são muito parecidos, mas não é desses que a gente está falando, que também se relacionam a esse aspecto esotérico do tulco. Mas há tulcos que são anônimos, que são desconhecidos, por exemplo, uma pessoa idêntica a você, fisicamente. Mas há uma regra que diz que não tem que nascer na mesma época e ter o mesmo gênero? Não, senhor. Não, senhora. Podem nascer em épocas diferentes. Por exemplo, eu vou dar agora, né, uma novidade para vocês, na verdade é um segredo, eu vou abrir o jogo, que o Hitler, né, o Adolfo, tem um tulco no Brasil e está vivo ainda. É idêntico a ele. Você olha, é o mesmo. Só que Hitler já desencarnou, né? Até tem muita especulação disso, que Hitler morreu na Argentina depois de ter percorrido, né, em exílio oculto o Brasil. Né? Tem gente que viu o Hitler após o término da Grande Segunda Guerra, inclusive aqui no interior do Brasil, né? Em Minas Gerais. Mas isso aí é apenas especulação, não temos provas. Mas podemos provar sim que esses personagens ou personalidades possuem suas cópias. Como eu, por exemplo, quando eu era muito jovem, eu estava numa cidade da região metropolitana de Porto Alegre e um amigo disse: tem uma menina que é a sua cara, fulano. E você sabe que há um magnetismo que afasta você dessa conclusão, que você se autodescobrir no outro, no seu tulco, que eu corria, né, após a moça ter passado na frente da loja em que meu amigo trabalhava, e quando eu fui chegar na esquina, a moça tinha sumido. De costas parecia muito comigo, porque, de certa forma, algum dia a gente se olhou no espelho, né, a nossa retaguarda.
Eu desconfiei, mas aquela moça parece que realmente ela fugiu, né, instantaneamente diante da minha presença. Mas a gente tem, né, tem pessoas idênticas. Mas qual é a utilidade disso na natureza? Veja, quando você vê isso aqui, os atores, né? O Nicolas Cage, né, eu não me lembro o nome do outro ator, se vocês lembrarem aí, o conhecem, até o aclamam, coloquem aí. Né? Alguém até confundiu quando eu fui citar cinematografia comparada com a vida, a arte imitando a existência. Na verdade, eu queria falar disso, desse cronograma e também falar da equipe técnica. Né? Eu falei de uma forma técnica, como é que funciona. Temos, né, para ter uma obra, tem o diretor, tem o produtor, tem o figurino, tem o coadjuvante, né? E tem aqueles mesmos que estão ali para preencher morcilha, como se diz aqui. Mas vejam, no caso de Nicolas Cage, que é o único ator aqui que eu mais me recordo por nome, ele tem um tulco aqui do lado. E não quer dizer que ele não teve vários. Só que quando morre um, há a chance do outro, passa-se. Então, inclusive, eu falava do tal anjo do guarda. Ele guarda o quê? Ele guarda esse registro, né? Vamos dizer, é como se fosse aqueles guardas de rua. Ele guarda uma rua, né, ele viu que está tudo ok, terminou o seu, né, a sua carga horária, ele passa para outra rua, né, para outro endereço. E esse anjo, vamos dizer, esse arquétipo, que na verdade são bytes de informação, são átomos, né, arquetipais, traz toda a informação de um e passa para o outro, e mais 7, de 7 mais 7. Né? Já me aconteceu, por exemplo, que eu tive um tulco na Segunda Guerra Mundial, se eu descobri nos arquivos da natureza, e ele já se foi e eu estou aqui ainda. Eu vim 30 anos depois, e o que que acontece? Né, como aconteceu com aquele tulco do Hitler, que eu mencionava anteriormente. Diz que Hitler, quando foi parar, desencarnou mesmo, realmente, ainda não se tem exatidão de data, ninguém tem certeza de nada. Os espíritas dizem, inclusive Chico Xavier especulava sobre isso, que Hitler foi parar, né, em alma num planeta distante, tipo Quiron, mas que ainda faz parte do nosso sistema local. Né? Por quê? Porque se ele tivesse aqui, aquela alma, que na verdade é um fantasma, que já está, né, impregnado, né, está purgado, a natureza da Terra ela é muito, vamos dizer, convidativa para a reencarnação. Ele teria reencarnado de novo. Então, para que isso seja anulado e afastado dessa possibilidade, né, pelos riscos evolucionais que tem disso, né, ele já fez o papel dele, fez misturas de raça, na verdade ele queria separar, acabou misturando, empurrando forçadamente, né, além continente, além mares, né, todos os povos acabaram se misturando de qualquer forma, isso foi muito bom, então foi um mal necessário, né, apesar de que ninguém vai entender nada, né, esse é o problema, né, que a gente se esforça para ninguém entender mesmo, talvez seja essa a função do conhecimento. E a pessoa aqui no Brasil sentia, né, um estado, né, bem trevoso ao longo da sua vida até certa idade. Quando o Hitler lá, naquela ponta, começa a se burilar, vamos dizer assim, ilustrar e se libertar aos poucos, através de assessoria dármica, o que que acontece com o ser? O ser aqui, Tulco, sente o mesmo elevar e começa a modificar. Uma pessoa que mudou radicalmente, né? No caso específico, em particular, esse Tulco do dito déspota alemão. E é bem assim que acontece. Os meus tulcos, por exemplo, né, aqueles que estão por aí, alguns já foram, quando um vai, vem outro e substitui. Então, você pode ter múltiplas pessoas. Então, se você se acha muito feio ou muito bela, não se ache exclusivo. Né? Tem coisas aí, né, lhe copiando.
né? Ou você está aí plagiando alguém, né? Mas não se preocupe que você não vai ser processado no país, né, do comunismo protestante, né? Porque ele praticamente é pura censura, é uma ditadura de esquerda. Mas não é disso que a gente quer falar. Até mesmo a política ela é um tucuísmo, né? Um imita o outro. O direita é igual à esquerda, né? Ambos podem, né, acabar aplicando um golpe, só vai mudar que se é de comunismo, né? Ou se é de socialismo, se vai estar solto os grandes criminosos, os pais de família vão estar na cadeia, como no caso da esquerda, né? E na direita é pegar os vagabundos mesmo, aquele que, né, não respeita ninguém, e mas também forçar as pessoas a trabalhar para ter dignidade, senão vai ser configurado também como vagabundo. Mas aqui para terminar, tucuísmo é até quando você está contemplando, então use isso nas suas meditações em meio à natureza, contemplando uma árvore, parece uma coisa comum, banal, né? Batido, passageiro, ela vai, né, passar. Mas se você perceber um galho e todas as suas folhas, né, seguindo um padrão idêntico, você vai ver que são sósias, são tulcos também. Da mesma forma as pedras, as rochas, as montanhas, tudo é cópia da cópia da cópia. E se não é cópia, não existe. Paz reverencial a todos.